Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar os primeiros passos no nosso aprendizado das famosas conversões. Vamos aprender a converter de milímetro para polegada fracionária, de milímetro para polegada milesimal, de polegada fracionária para milímetro, de polegada milesimal para milímetro, de polegada fracionária para polegada milesimal e, por fim, de polegada milesimal para polegada fracionária. 6 conversões, mas calma, pode ficar tranquilo. Vamos dividir aí com essa em 7 aulas o nosso conteúdo. Então hoje vamos aprender aí conceitos fundamentais que vamos auxiliar nas próximas 6 aulas. Então cada uma dessa conversão vai ser dividida em uma aula, que aí o conteúdo fica mais tranquilo, a gente consegue aprender tranquilamente, ok? Então sem mais delongas, vamos aprender aí o primeiro conceito. Vamos conhecer aí o símbolo da polegada, que é a famosa duplica, ok? O número está lá, número 2, por exemplo, e eu venho aqui e coloco a duplica em cima. Então, já não é 2, é 2 polegadas, ok? 5, duplica em cima, 5 polegadas. Pode vir também, ó, você pegar aí um número, por exemplo, 10, e vir IN do lado. É a abreviação de inch, que em inglês é polegada, ok? Então pode vir assim ou assim. Vamos trabalhar com a duplica, ok? E a leitura? Então, como já vimos aí, 10 polegadas. E se vir a polegada na sua forma fracionária? Então, por exemplo, aqui, ó, 1/2. Com a duplica lá em cima, meia polegada. Se vir aqui, como que eu realizo essa leitura? 1/4 de polegada. Acima de 10 aí, 1/16 avos de polegada. Outro conceito aí que já vimos, esse número aí, ó, é um número misto, a qual temos um número inteiro e o outro fracionário. Então, como que lemos um número misto? 5 polegadas e 1/8. Então, temos 5 polegadas inteira e 1/8, ok? Se ela aparecer desta forma, então ela não está da sua forma fracionária, está na forma decimal, que chamamos de polegada milesimal. Então, lemos 1 polegada e 502 milésimos. (127 milésimos de polegada, ok? Então, leitura, símbolo. Agora vamos conhecer aí a equivalência, né? Então, 1 polegada equivale a, já que vamos tratar de conversões, 25,4 milímetros. Então, grava aí, anota e não esqueça, porque isso é o fundamento para as próximas aulas. 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Podemos ver aqui, ó, na régua, focar nela. Aí. Temos aqui, ó, valores em centímetro, que podemos interpretar em milímetros também. E aqui embaixo o valor em polegada. Então, temos 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. 2 centímetros, que equivale a 20 milímetros. 2 centímetros e meio, que equivale a 25 milímetros. Mais um pouquinho aqui, se você observar, andando, antes de chegar no 26 milímetros aqui, temos os décimos, né? Então, 25,4 alinha com o quê?
Tem até a marcaçãozinha aqui, ó, vou reforçar ela. 25,4. Tá passando um pouco aqui porque é os décimos, né? Essa régua, ela a resolução dela é de milímetros em milímetros, mas dá para a gente ter uma noção que está alinhado. Então, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. 2 polegadas, observe, quase 51, 2 polegadas, então 1 polegada, 25,4, 2 polegadas, 50,8, não é? Isso vamos reforçar nas próximas aulas. Aqui é só uma curiosidade para você ver na prática aqui, ó, a equivalência, que é o que a gente está trabalhando hoje, ok? Fazer maior aqui, que aí você consegue ter uma noção, ok? Muito bem. Outro conceito, voltando aqui para a folha. Aí. Outro conceito muito importante para falarmos nessa aula é o conceito de arredondamento, né? A gente acaba trabalhando isso natural, mas quando às vezes coloca no papel, acaba que temos algumas dúvidas. Então vamos lá, é bem simples, bem tranquilo. Temos que considerar a seguinte questão. De 0 a 4, o número que estiver de 0 a 4, que número? Vamos ver. Devemos manter. Essa é a regra. Ok? E de 5 para cima, vamos adicionar uma unidade, mais uma unidade. Em que? Então, temos aqui como resposta final o seguinte número: 10,372,3,4,5,6. Aquele número grande. Cada situação é diferente, depende então do contexto, até no chão de fábrica, né? Depende do contexto. Quantas casas decimais vamos utilizar, não é? Geralmente em exercícios, o mais utilizado é pedir para usar 2 casas após a vírgula, 2 casas decimais. Então, digamos que tem esse número aqui, ó, e o exercício pediu para arredondar, né, para usar como resposta final 2 casas. Podemos simplesmente chegar aqui e cortar? Não. Devemos aplicar a regra de arredondamento. Então, se o exercício pediu 2 casas após a vírgula, a regra é, olha a terceira casa. Se pediu 3 casas após a vírgula, vamos olhar qual casa? A quarta. Se pediu 4 casas após a vírgula, vamos olhar qual? A quinta casa. E se não pediu nenhuma casa após a vírgula, queremos ter número inteiro, então vamos olhar qual? A primeira. Então vamos lá. Fazendo aí os exercícios vai ficar mais fácil, fazendo aqui os exemplos, beleza? Vem comigo. Então, 10, esse tanto de número, queremos deixar o quê? 2 casas após a vírgula. Então, vamos consultar qual casa? A terceira. 2. Olhando aqui na tabela, o 2 está de 0 a 4 ou acima de 5? 0 a 4. Então, vamos manter. Manter o quê? Arredondamento 10,37. Eu vou manter esse número aqui, ó, que é a segunda casa após a vírgula. Ok? Agora, se esse número aqui, ó, o 2, não fosse o 2, né? Vamos colocar aqui, ó, 10,37, 6, 3, 4, 5, 6. Observe que eu só mudei aqui o 2, coloquei o 6. Digamos que é esse mesma situação, 2 casas após a vírgula, eu vou olhar qual? A terceira. O 6 já está acima de 5. Então, mais 1. Como que eu vou fazer? Eu adiciono uma unidade nesta segunda casa, ficando, então, 10,38. E a unidade, né? Se for milímetro, milímetro. Ok? Então, arredondamos. Não simplesmente vim aqui, 10,37, 2 casas após a vírgula, desconsidera. Não, eu olho a terceira casa, 10,38. Outro exemplo aí, ó, vamos lá. 5,379,28.
milímetros. Então, temos esse número aqui como uma resposta final e eu quero arredondar para 2 casas após a vírgula. 5,37, né? 2 casas após a vírgula. Vou cortar aqui? Não. Vou olhar qual casa. Se é 2, eu vou olhar a terceira casa. Então, 9 é acima de 5, eu adiciono uma unidade na casa que eu quero arredondar. Então, ficando 5,38 milímetros. Agora, vamos supor aí que pediu 4 casas após a vírgula. Então, temos um número aí, ó, 3,203,5,7,8,9,0. Então, o exercício pediu 4 casas após a vírgula. Arredondei esse número todo para 4 casas após a vírgula, para não precisar de usar ele todo. Então, 3,1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Corto aqui? Não. Se é 4 casas após a vírgula, eu vou olhar qual? A quinta casa após a vírgula. Então, 7 acima de 5. Adiciono mais uma unidade aqui, ficando 3,2036 milímetros. O 5 eu adicionei uma, ficou 6. Aí sim eu posso eliminar tranquilamente. Um outro exemplo aqui, ó, eu quero ter uma casa após a vírgula, 5,13. Uma casa após a vírgula. Então eu vou olhar aqui, ó, 5,13. O 3, que é a segunda casa que eu vou olhar. Se eu quero deixar uma casa após a vírgula, eu vou olhar a segunda, assim sucessivamente. 5,13. O 3 está de 0 a 4. Então, eu vou simplesmente eliminar o 3, deixando 5,1 milímetros. Arredondei na regra. Agora, se eu quero deixar o número inteiro, imagina que eu tenho esse número aqui, ó, 7,5029876,3. Eu quero deixar nenhuma casa após a vírgula, quero deixar o número inteiro. E aí, eu posso fazer? Simplesmente cortar aqui e deixar 7? Não. Se eu quero deixar o número inteiro, qual que é a regra? Eu vou olhar, então, a primeira casa após a vírgula. Então, 5. Eu adiciono mais 1, ficando, então, 8. Mas pode fazer isso? Pode. Perfeitamente. É regra. 7,5 vira 8. Agora, se fosse 7,4, aqui tantão de número. Aí, esses números aqui, eu só quero saber o primeiro após a vírgula quando eu quero arredondar para número inteiro. Ok? Então, quero arredondar para número inteiro, só o primeiro número após a vírgula. Desconsidero todos os outros. 7,4 é aquele tantão de número aqui. Eu vou olhar aonde? Primeiro número após a vírgula. 4. Está de 0 a 4. Então, eu mantenho. Então, ficando 7. Ok? Então, essa é a regra para arredondamento. Para finalizar aí, mais uma. Ó. Vai lá. Essa é para você. Ó. Então, 10, eu quero deixar, vou colocar mais um número aqui, eu quero deixar 4 casas após a vírgula como resposta final. Pausa o vídeo aí e faça 4 casas após a vírgula. Então, temos um número com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas após a vírgula, mas eu quero arredondar para 4 casas após a vírgula. Pausa aí e faça sozinho. Muito bem, você pensou da seguinte fórmula: 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula, que eu quero deixar. Então, eu vou consultar a quinta casa. 7 de 5 para cima, ficando, então, 10,379,8 milímetros. Porque 7 eu adicionei mais um aqui, ok? Então, esses conceitos vão ser fundamentais para as próximas aulas. Te aguardo lá!